Quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias aí no Evangelho, como foi narrado por João, no capítulo 18. Hoje nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 12. João, capítulo 1 a 12. Eu tô dormindo, né? Calma aí, deixa eu jogar água gelada na cara. Capítulo 18, versículos 1 a 12. Obrigado, irmãos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobreviam, que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir a estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então, Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. Senhor, nós queremos pedir a Ti, ó Pai, que a Tua palavra faça morada no nosso coração. Que as palavras aqui da Tua palavra não entrem por um ouvido e saiam por outro. Senhor, nos ajuda a meditar no que o Senhor deixou reservado para nós, naquilo que o Senhor revelou, para que a nossa caminhada seja de acordo com a Tua vontade. Pai, nos instrui, nos capacita, nos sustenta dia após dia no Teu serviço. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Se você vai enfrentar algo que é difícil de ser enfrentado, você tem a tendência de desejar que esse momento chegue ou relutar que esse momento chegue. Muitas vezes, quando nós imaginamos a nossa vida e temos a possibilidade de sabermos que vamos enfrentar alguma coisa que é difícil pela frente, a nossa tendência, na maioria das vezes, é temermos, é recuarmos, é lamentarmos por enfrentar essas dificuldades. Eu lembro bem que quando o meu pai estava doente e ele foi diagnosticado com câncer, foi dito para ele que o tipo de câncer que ele tinha não surtia efeito em relação a nenhum tipo de quimioterapia ou radioterapia. O tipo específico de câncer que ele tinha, a única intervenção possível era a cirurgia para retirada e por conta do local era uma cirurgia sempre muito arriscada. E eu lembro que, sabendo disso, os médicos, mesmo assim, decidiram fazer sessões de radioterapia com meu pai. E eu lembro que não era nada fácil para ele enfrentar aquelas sessões. Ele teve sérios problemas intestinais por conta da radiação e era bem complicado. Assim é, do mesmo modo, com todas aquelas pessoas que precisam se submeter à quimioterapia, assim é a todas aquelas pessoas que precisam se submeter à hemodiálise e tantas outras dificuldades
que a vida pode nos oferecer para enfrentarmos. Mas como é que você tem olhado para as dificuldades que estão por vir? A primeira coisa que nós precisamos saber sobre as dificuldades é que nem sempre nós saberemos que elas virão. Embora nós tenhamos a consciência de que a qualquer momento coisas difíceis podem nos sobreviver, nem sempre nós sabemos que coisas são essas. Como está, portanto, o nosso coração mediante aquilo que está iminentemente para acontecer? Nós devemos ter os olhos fixos no canto adequado, para que nós possamos reagir da maneira correta e o modo como o Senhor espera. O Senhor Jesus, naquilo que é relatado aqui por João, no capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 12, nos ensina grandes virtudes de como nós devemos olhar a vida que o Senhor tem preparado para nós. Para o cristão, existe uma coisa que nós não fazemos uso, a ideia de sorte. O crente, aquele crente que é bíblico, aquele crente que confia que a palavra de Deus é a única regra de fé e de prática, ele sabe que sorte não existe. Porque sorte é um fator inesperado, um fator sem controle. O crente, por outro lado, sabe que sorte não existe porque existe um Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Se existe um Deus que tem domínio sobre todas as coisas, todas as circunstâncias, eu não posso dizer que o que aconteceu ou deixou de acontecer comigo foi sorte. Tudo foi Deus. O crente, portanto, ele nunca deve afirmar, isso foi sorte. Nós devemos entender que Deus está controlando todas as coisas. No versículo de 1 até o versículo 4, nós vemos Jesus nos ensinando a reagir em meio ao perigo, a reagir em meio à dificuldade, com uma coisa chamada coragem. Vamos ler novamente os versículos de 1 a 4. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Jesus, como nós temos estudado já há várias semanas, e é narrado aqui por João nos capítulos anteriores, ele estava reunido com seus discípulos, especialmente aqueles que ele enviaria como apóstolos, preparando eles dentro de um cenáculo, de uma sala alugada, para que eles estivessem prontos para aquilo que estaria prestes a acontecer. Jesus deixou muito claro para eles que o que estaria para acontecer era que Jesus se entregaria para morrer. Jesus entregaria-se como sacrifício vivo. Jesus afirmou para eles que eles ficariam sozinhos durante um período, mas que eles não deveriam temer, porque Jesus enviaria um outro consolador, o Espírito Santo. Em resumo, nós vemos que também Jesus deixou claro para os demais apóstolos quem era aquele que o havia de trair. Tudo isso aconteceu dentro do cenáculo. O capítulo 18, então, começa com Jesus terminando o seu discurso para os seus discípulos e agora, levantando-se daquele local, ele parte em direção a um jardim. Esse jardim, como é dito no próprio texto, era um jardim que eles comumente estavam frequentando, porque o Senhor se reunia com seus discípulos ali naquele jardim. Mas o que nos ensina o Senhor Jesus, por meio dessa reação àquilo que estava prestes a acontecer com ele, se chama coragem. Coragem, irmãos, não é ausência da noção do que está para nos acontecer com um perigo real. Coragem é sabermos que existem perigos à nossa frente, mas que nós devemos enfrentá-los desde que aquilo seja para cumprir a vontade de Deus. Quando nós falamos de coragem sem propósito, isso não é coragem, é imprudência. Mas quando nós falamos sobre enfrentar medos, desafios, tribulações com um propósito específico,
Isso não é imprudência, isso é coragem. E coragem é uma virtude. Já a imprudência é um desserviço. É o contrário da virtude. Nós, portanto, devemos olhar para o que o Senhor Jesus fez e lembrarmos. Jesus sabia exatamente o que estava para lhe acontecer. É dito isto no texto, porque Jesus ele não estava à mercê da sorte. Jesus estava consciente de que Deus tinha o controle sobre todas as coisas. É por isso que sucessivas vezes no Evangelho de João, Jesus dizia, tanto para a sua família quanto para os seus discípulos, ainda não é a hora. Não chegou a hora, não chegou o momento. E ele falava isso sucessivas vezes até que ele diz, olha, chegou a hora. Nada na vida do Senhor Jesus e nada na nossa vida acontece fora do tempo que Deus reservou para isso. Comentei com vocês algumas mensagens atrás que um ditado popular que comumente se escuta é o ditado de que Deus tarda, mas não falha. Já escutaram esse ditado? Esse ditado é bíblico? Não. Porque por mais que aos nossos olhos pareçam que Jesus está demorando, por mais que aos nossos olhos pareça que Deus está retardando as coisas que precisam acontecer, na verdade tudo está dentro do seu plano perfeito. Então aquilo que nós enxergamos como demora, na verdade pertence ao plano perfeito de Deus. Logo, afirmar que Deus tarda, mas não falha, é um equívoco. Deus nem tarda e nem falha. Tudo acontece no tempo dele e da maneira como ele estabeleceu. Uma coisa que muitos tentam defender a Deus, como se Deus precisasse, portanto, de defesa, é que nos planos de Deus estão momentos difíceis que os seus servos enfrentam. Difíceis que a humanidade enfrenta. E muitas vezes a gente olha como Deus, sendo soberano, tendo controle sobre todas as coisas, permite que isso aconteça. Como isso pode acontecer? Eu quero convidar você a prestar atenção no texto. Ia acontecer uma tragédia. O texto começa a narrar essa tragédia. E essa tragédia não ia acontecer com um ser humano comum. Essa tragédia aconteceria com o Deus que se fez carne para habitar entre nós. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Deus encarnado, estava prestes a sofrer. E adivinha só, o sofrimento de Jesus estava dentro do plano de Deus. O sofrimento de Jesus estava dentro do plano de Deus. Muitas vezes a gente acha que Deus só planeja para nós momentos fáceis, momentos bons, momentos alegres, de grande entusiasmo. Mas essa não é a verdade. Os momentos ruins da nossa vida, eles podem ser por disciplina da parte de Deus, podem ser como forma de nos alertar para o caminho errado que nós estamos caminhando, pode ser como um lembrete de que o mundo é mau, mas que o Senhor tem preparado local maravilhoso, onde não há choro, nem dor, nem ranger de dentes, nem qualquer tipo de outra mazela que nós enfrentamos nesse mundo. Muitas vezes o mal nos sobrevém como forma de nos testar a fé. E quando esses momentos de dificuldade vêm sobre nós, como deve ser a nossa reação? Questionarmos a Deus, apontando na cara dele, dizendo: o Senhor não pode fazer isso comigo. Por que eu estou passando por isso? O Senhor está errado, o Senhor está equivocado. Se vocês bem lembram, depois de tanto ser instigado pelos seus amigos, foi justamente o que Jó fez. Jó começa a questionar a Deus o porquê que aquela desgraça estava acontecendo na vida dele. Jó sabia que ele não estava vivendo uma vida de libertinagem. Jó sabia que ele era fiel ao Senhor. Jó sabia, e o próprio Deus também sabia. Porque a palavra de Deus deixa muito claro que ao olhar para Jó, o Senhor tece elogios a Jó. Vistes o meu servo Jó, e ele diz que na face da terra não havia nenhum outro servo como Jó. Imagina, Deus, que conhece todas as pessoas do mundo, diz assim:
De todos os meus servos, o mais obediente nesse período está sendo Jó. A obediência ao Senhor, portanto, nos livra de infortúnios? Não. A obediência ao Senhor nos garante que nós não vamos viver desafios? Não. Jó era obediente ao Senhor. O que ele ganhou com isso? O que o Senhor permitiu que acontecesse com Jó? Jó perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu suas propriedades. Jó perdeu todos os seus animais. Jó perdeu a sua saúde. A sua própria esposa, ao invés de consolá-lo, disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó, como é que tu pode ousar servir a um Deus que permite que aconteça isso com você, Jó? Jó, então, no começo do livro, ele diz: olha, eu vim nu, eu vou voltar nu. Deus é quem me deu tudo isso, então tá tudo certo se ele tirar de mim. Mas de tantos amigos de Jó dizerem para ele: olha, você está sofrendo isso, é por pecado, você tem algum pecado encoberto aí. Jó começa a questionar a Deus porque ele sabia que a vida dele não era uma vida entregue ao pecado. E qual é a resposta de Deus para Jó? Quem é tu, Jó? Quem é você para questionar aquilo que eu decido fazer? Em outras palavras, quando a argila é colocada na frente do oleiro, não é a argila que decide o que ela se tornará. É o oleiro que decide o que ela se tornará. A argila, portanto, não pode dizer: eu não quero ser um vaso sanitário. Eu quero ser um vaso precioso e caríssimo. A argila não tem esse poder. A argila não tem essa autonomia, porque o oleiro faz da argila aquilo que ele quer. Jesus, então, sabia que Deus faria aquilo que ele queria. Jesus tem exatamente a mesma mente que estava na mente de Jó quando ele entendeu a verdade. Jó disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido, teus planos não podem ser frustrados. Ninguém, Deus, pode segurar na tua mão e dizer: esse plano aqui é ruim. O plano que o Senhor estabeleceu é o plano que vai acontecer, porque o teu plano é sempre perfeito, bom, maravilhoso, ainda que nós não sejamos capazes de entender. Jesus sabia exatamente o que estava ali prestes a lhe acontecer. Nós nem sempre sabemos o que está prestes a nos acontecer, os males que podem estar à nossa frente. Mas percebam, quando Jesus sabe o mal que lhe está preparado logo à frente, diz o versículo 4, olha qual foi a reação do Senhor que demonstra a sua coragem. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? Jesus não foi preso. Jesus se entregou. Ao entender a vontade de Deus, ele não esperou para que eles viessem e fizessem o mal até ele. Se aquela vontade de Deus, de que ele padecesse pelos perdidos, aqueles que entregaram as suas vidas a ele, confiando que o seu sangue era capaz de perdoá-lo dos seus pecados, o que ele fez, portanto? Não precisa vir até mim. Eu vou. Isso é coragem. Eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre essa questão da coragem. A coragem é algo que Deus afirma que nos deu. Deus afirma que o medo pode se tornar um pecado. O medo é um sentimento válido dado por Deus para que nós tenhamos noção do perigo. Então, se você está prestes a atravessar uma pista muito movimentada, você tem medo de ser atropelado. Esse medo é uma coisa pecaminosa? Não, é uma coisa válida, é dado por Deus. Quando é, portanto, que o medo se torna pecaminoso? O medo se torna pecado quando você sabe que precisa fazer algo e não confia que Deus vai te proteger para fazer aquele algo. Proteção de Deus não significa ausência de danos físicos, emocionais nessa terra.
Proteção do Senhor é a certeza de que o seu plano vai ser cumprido. Imagina só. Vocês acham que Jim Elliot e a sua equipe, ao se deslocarem dos seus países natal até o meio da selva equatoriana, para pregar o evangelho para tribos selvagens, eles estavam cumprindo a vontade de Deus? O cumprimento da vontade de Deus resultou em quê para eles? Todos foram assassinados. Eles demonstraram coragem? Sim. Era perigoso ou não era ir para lá? Era. Eles foram alertados sobre esse perigo? Sim. Mas por que então a atitude deles foi coragem e não imprudência? Sabendo que ali eram pessoas, índios, que estavam totalmente distantes do restante da civilização, tribos altamente violentas e que provavelmente mataria eles. Por que eles não foram considerados imprudentes por Deus? Por que nós não podemos dizer que eles eram imprudentes? Eles tinham filhos pequenos, eles tinham esposas. O Jim Elliot estava casado há menos de 2 anos. Por que então que eles eram corajosos e não imprudentes? Porque eles estavam indo fazer aquilo que era a vontade de Deus. Eles não estavam se expondo ao risco por besteira. Eles não estavam se expondo ao risco por coisas que não eram válidas. Vou trazer para um exemplo mais banal. Um pai, ele é responsável por trazer a alimentação da sua família. Tendo em vista as possibilidades que ele tinha ali nas suas mãos, ele vê que a saída para ele naquele momento era fazer entregas em aplicativos de delivery na sua moto. Andar de moto traz riscos? Andar de moto é imprudência? Depende do propósito. Se o seu propósito é somente colocar sua vida em risco, como muitos fazem, em nome da adrenalina, em nome do sentir uma emoção a mais, isso não é coragem. Mas se um pai, se alguém precisa usar a moto como um veículo, e ele vai cumprir uma missão que é dada por Deus, a missão de sustentar a sua família, a missão de levar a sua família para um culto ou coisa do tipo, e essa é a única opção que ele tem, se é o único veículo que ele consegue comprar e manter, isso é imprudência? Não. Nós, portanto, precisamos saber o que é prudência. Prudência está ao lado da coragem, ao entendermos a vontade de Deus e executarmos a vontade de Deus, mesmo sabendo que a vontade de Deus pode nos trazer riscos. São riscos que devem ser corridos. Jesus, ele não se acovardou. Jesus, ele não se escondeu. Presta muita atenção. Jesus, ele estava lá no cenáculo. Ele estava num local reservado, só com seus discípulos. Por que ele não esperou ali para ser encontrado? Para onde é que ele foi? Ele foi para o jardim onde ele sempre ia. Vocês conseguiram ver o porquê que ele foi para o jardim onde ele sempre ia? Ele foi para o jardim que ele sempre ia, porque Judas sabia que ali era o local onde ele sempre se reunia. Jesus sabia que o canto que lhe proveria mais riscos seria o jardim, porque Judas sabia que poderia encontrar Jesus naquele jardim. E foi justamente o canto que o Senhor Jesus foi. O canto que lhe colocava em mais risco. Por que Jesus foi prudente? Por que Jesus foi corajoso? Porque existia uma coisa que lhe motivava: o cumprimento da vontade de Deus. O mundo assume para nós que nós devemos nos proteger da melhor maneira possível. Acontece que os propósitos pelo mundo, que o mundo quer que você fique seguro e protegido, são diferentes dos motivos que Deus quer que você fique seguro e protegido. Quando o mundo quer que você se arrisque, os propósitos são diferentes do motivo pelo qual o Senhor quer que você se arrisque. Então, você é pai, você está lá entusiasmado para assumir um emprego que há tanto tempo você buscava, por passar meses desempregado.
Quando você chega lá na porta do seu empregador, o seu empregador diz assim: olha, hoje é o seu primeiro dia de trabalho, mas eu preciso fazer uma última pergunta na sua entrevista. Você serve ao Senhor Jesus Cristo? Porque se você servir, você não pode trabalhar aqui. E aí, o que você faz? Você mente, dizendo que não serve a Cristo? Ou você afirma a fé que você tem naquele que é o único que pode te sustentar? Eu estou falando de um emprego. Mas o missionário César, que nós oramos por ele aqui hoje, ele tem várias histórias de como as Farc entraram lá na região onde ele está, lá em La Pedreira, entraram durante cultos na igreja, homens completamente armados com fuzis, colocaram todos os membros em um determinado local e pediram que testemunhassem aqueles que verdadeiramente criam em Cristo, porque aqueles que criam em Cristo seriam mortos. Sabe o que os verdadeiros cristãos fizeram ali? Foram mortos. Eles sabiam que falar a sua crença levaria eles à morte. Isso foi imprudência? Isso foi coragem. A coragem é todas as vezes que eu enfrento os meus medos e os riscos para fazer aquilo que é sábio de acordo com a vontade de Deus. Todos nós temos medos. Todos nós. E sabe o que é mais triste? Muitas vezes nós comparamos os nossos medos aos medos dos nossos irmãos. E achamos que os nossos medos são justificáveis e o do irmão não é. Não existe medo justificável se aquilo que você tem para fazer é sua responsabilidade. Portanto, se você não tem medo do que o irmão tem, sabe o que você deve fazer pelo irmão? Auxiliá-lo a abandonar esse medo. E se você tem um medo que não consegue abandonar, sabe o que os irmãos devem fazer por você? Ajudá-lo a abandonar esse medo. Porque todos nós temos medo. Todos nós. Às vezes, a pessoa que tem medo de andar de moto é uma pessoa que tem coragem de evangelizar dentro da favela. E aquela outra pessoa que tem coragem de andar de moto não tem coragem de evangelizar dentro da favela. Quais são os motivos? Por que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer? Jesus se adiantou demonstrando a sua coragem porque ele tinha certeza daquilo que ele precisava fazer. Ele tinha muito claro na sua mente qual era a sua missão, qual era o seu propósito. E o seu propósito colocava de lado qualquer temor que pudesse vir ao seu coração. Lembrem-se, o propósito de João é mostrar Jesus como sendo Deus. Portanto, ele não fala da agonia do Senhor Jesus na noite antes de ser traído. Na noite em que foi traído, perdão. Mas os outros evangelistas demonstram. Foi fácil para Jesus enfrentar o que ele tinha para enfrentar? Não. Ele suou e suou sangue pela sua angústia. Mas ele foi capaz de dizer: Pai, seja feita a tua vontade. Quais são os riscos que você tem corrido? Os riscos que você está correndo são pela motivação correta? Os riscos que você corre são riscos para a glória de Deus ou são apenas imprudência? E os medos que você tem? São medos justificáveis ou são apenas desculpas para não fazer aquilo que você precisa fazer? Se você precisa fazer algo, se esse algo é a vontade de Deus para a sua vida, demonstrada por meio da sua palavra, e você não faz por medo, você está sendo, aí sim, desobediente. Eu quero dar um exemplo para vocês. Você descobre onde é que tem uma boca de fumo e pessoas altamente armadas. Você deve ir lá só para ter a sua curiosidade satisfeita? Chegar lá, olhar, vixe, é assim que funciona e ir embora? Isso é prudência? Isso é sabedoria? Não. Mas quando o pastor Inácio entra lá no Edson Queiroz, nos becos, para falar com os chefes do tráfico,
e ele encontra lá todos os seus capandas extremamente armados. Ele está sendo imprudente? Ele tem esposa. Ele tem 2 filhos pequenos. Ele está sendo imprudente? Não. Ele está sendo corajoso. Tudo depende do propósito pelo qual você faz. Muitas vezes nós nos acovardamos de fazer coisas que nós deveríamos fazer. E nós ousamos fazer coisas que nós não deveríamos fazer. Quando isso acontece, é porque o nosso foco está no canto errado. Quando isso acontece, é porque nós estamos ousando quando não devemos e nos acovardando quando deveríamos estar sendo corajosos. Jesus Cristo foi em direção ao jardim, porque foi no jardim que Judas saberia que o encontraria ali. Jesus, então, a assumir o risco de ir àquele jardim e ser encontrado lá por Judas, ele não estava sendo imprudente, ele estava sendo apenas corajoso, cumprindo a vontade de Deus. Dos versículos 4 até o 6, o Senhor nos ensina outra grande coisa. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus demonstra aqui que ele é detentor de todo o poder. Jesus, como eu bem afirmei agora há pouco, ele não foi preso. Ele se entregou. Porque pelo simples fato dele dizer, sou eu, aqueles que estavam à sua procura sequer conseguiram permanecer de pé. Jesus tem o domínio sobre todas as coisas. Jesus é aquele que tinha poder, se ele bem quisesse, na hora que ele quisesse, clamar ao Pai para que legiões e legiões de anjos viessem em seu socorro. Jesus, ao se apresentar, fez com que o seu poder derrubasse todos aqueles que estavam ali para prendê-lo e persegui-lo. Mas Jesus não fez uso do seu poder para fugir da sua responsabilidade. Às vezes, o uso do poder é feito por nós de maneira a nos esquivarmos das nossas responsabilidades. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, o nosso poder monetário nos faz querer esquivarmos das responsabilidades de pregar o evangelho. Muitas vezes existem pessoas que querem contribuir nas conferências missionárias mensalmente para missões, porque elas acham que se contribuírem com dinheiro para que a obra do Senhor avance, isso vai dispensá-las do cumprimento da responsabilidade que elas receberam de fazer a vontade de Deus. O poder delas de ter aquele dinheiro está sendo usado da maneira inadequada. Existem muitas outras maneiras de usarmos o nosso poder de maneira errada. Os maridos podem usar o seu poder de maneira errada, ao invés de tratarem mal suas esposas, ao invés de demonstrar amor por elas e se sacrificarem por elas. Os pais podem demonstrar o seu poder de maneira equivocada, ao invés de educarem biblicamente seus filhos, maltratarem para que eles façam a sua vontade e não a vontade de Deus. Se você lidera qualquer que seja a equipe, em qualquer que seja o local, de maneira a cumprir a sua vontade ao invés da vontade de Deus, você está usando o seu poder de maneira errada. Agora, muitas vezes você vai ter autonomia e autoridade para fazer coisas que você não fará, porque o seu poder precisa ser utilizado para a glória de Deus. O Senhor Jesus, ele tinha o poder de executar, o poder de fazer imóveis todos aqueles que estavam na sua frente. Mas ele não fez isso. Ele se adiantou, ele perguntou quem eles estavam procurando, e fica claro aqui que quem estava conduzindo a situação não eram os guardas, não era a corte romana, não era Judas, não eram os principais dos sacerdotes. Quem estava conduzindo toda a situação era Jesus. Jesus mantém a sua postura.
e pergunta novamente: vocês estão procurando a quem? Vocês estão procurando a quem? Versículo 6. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por toda a terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar, quem buscais? E eles disseram, a Jesus Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir a estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito. Dos que me destes, nenhum deles perdi. Jesus aqui demonstra outra das suas maravilhosas qualidades, o seu amor. Jesus sabia que aquele momento estava preparado para que quem fosse preso, para que quem fosse entregue para sofrer os danos? Ele. Aquele não era o momento de nenhum dos apóstolos sofrerem dano nenhum. Por isso ele diz, olha, vocês estão procurando a mim. Esses aqui vocês deixam em paz. Esses aqui vão ficar à parte. Ele havia dito, Senhor, enquanto eles estiverem comigo, nada irá acontecer com eles. Sabe uma das coisas mais fantásticas que a gente aprende com a palavra de Deus? É que todos, ainda aqui nessa terra, somos imortais. Até que o Senhor diga que chegou a nossa hora. Nada pode nos matar. Se não for o próprio Deus dizendo, chegou a hora. Aqueles homens estavam ali para prender Jesus. Eles poderiam ignorar o que Jesus estava falando e partir para cima de todos os seus apóstolos. Mas Jesus diz, olha, vocês querem a mim, deixa eles em paz. E o que eles fazem? Obedecem. Ele se coloca ante os seus discípulos demonstrando o seu amor, o seu cuidado e a sua proteção. E não, aquilo que aconteceu depois com os seus apóstolos não foi demonstração de falta de amor. Jesus se entregou justamente para demonstrar o mais precioso amor. Jesus morreu demonstrando amor por pessoas que não tinham nada para lhe oferecer em troca. Hoje na EBD nós vimos que nós somos salvos pela graça. Sabe qual é um dos nossos maiores erros quando falamos de amor? Nós achamos que amor sempre precisa ser recíproco. Rapaz, eu amo tanto tal pessoa, mas ela está me tratando tão mal, então eu não vou amar mais não. Você está amando de acordo com o mundo. Mas quando você ama alguém biblicamente, sabe o que a Bíblia vai dizer? O amor tudo suporta. Será que você está disposto a suportar todas as coisas por amor a outra pessoa, mesmo que a outra pessoa não esteja disposta a amar você da mesma maneira? Jesus nos amou quando nós éramos ainda seus inimigos. É isso que Romanos 5,8 fala. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de termos Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós estamos muito mal acostumados com o que o mundo chama de amor. E nós só queremos amar quando recebemos algo em troca. Jesus, se fosse amar como os homens, ele podia dizer, se eu vou, vocês vão também. Não foi tu, Pedro, que disse que se eu fosse para a morte tu ia junto? Pois tu vai junto também. Era assim que os homens deveriam agir. Ou é assim que os homens agem na maioria das vezes. Mas Jesus age de modo diferente. Todos os seus discípulos fogem. Mais na frente, na próxima semana, nós vamos ver o que Pedro, aquele que disse que ia morrer com Jesus, faz? O nega. Mas isso fez com que Jesus não os amasse? Jesus disse, não. Vocês querem mexer comigo, então mexam comigo. Deixa eles em paz. O momento deles vai chegar. O momento de cumprir aquilo que Deus quer da vida deles vai chegar. Mas ainda não é esse o momento. Jesus demonstra um amor que muitas vezes nós achamos que é impossível de ser praticado por nós. Porque Jesus, ele foi capaz de amar seus inimigos. E quando Jesus diz que nós devemos fazer o mesmo, parece que ele está brincando com a gente. Como assim amar quem me persegue? Orar por quem me maldiz?
Fazer o bem para quem me fez o mal? Senhor, o senhor está louco? Não é loucura, é amor. E foi justamente o amor que ele demonstrou por nós. Ele decidiu nos amar sem esperar retribuição. Não fomos nós que amamos a ele e, por consequência, ele nos amou. Foi o contrário, irmãos. Nós o amamos hoje porque ele nos amou primeiro, porque ele nos escolheu primeiro, porque ele decidiu dar a vida por nós. Se ele não tivesse feito isso, sabe o que é que nós seríamos? Continuamente inimigos dele. Então Deus te chama a expressar pelos outros o mesmo amor. Deus te chama para amar sem esperar em troca. Deus te chama para amar sem esperar retribuição. É difícil, mas é algo que o Senhor espera que nós façamos. É possível? Sim. Deus não nos chama para fazermos nada que não seja possível de ser executado. O Senhor, ele demonstra esse amor de uma maneira que nós muitas vezes negligenciamos. Negligenciamos porque ao menor sinal de traição, ao menor sinal de dureza do coração da outra pessoa, ao menor sinal de maldade vindo de lá para cá, eu digo, eu não posso suportar. Isso é demais para mim. Não amar os nossos inimigos é pecado. Deus estabelece o que é certo. E por mais que na nossa cabeça não faça sentido, por mais que na nossa cabeça a gente ache que não seja capaz de vencer essas tentações de não tratarmos aqueles que nos tratam mal com um bem, é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus espera de nós. Por fim, o Senhor nos ensina, dos versículos 10 até o versículo 12, o que é obediência. Versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha. Não beberei eu do cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. Você quer ser como Jesus é? Se você se diz cristão, você diz que você está imitando a ele. Se você se diz cristão, você diz, eu quero imitar Jesus em cada um dos seus passos. Você está preparado para imitar a sua obediência? Pedro demonstra toda a sua valentia e sua ousadia nesse momento, desembainha a sua espada e parte para cima do servo do sumo sacerdote. Pedro teve coragem na hora errada. E coragem na hora errada não agrada a Deus. Logo mais à frente, Pedro foi questionado se andava com o Senhor. E ele foi questionado não por um soldado. Ele foi questionado por um escravo. E ele fez o quê? Negou. Quer ser corajoso? Seja. Mas seja corajoso na hora certa, com o propósito certo. Deus quer que você seja corajoso demonstrando a sua obediência, fazendo o que ele fez. Jesus afirma com todas as letras, não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Pedro, tu não entende que o que está acontecendo aqui é a vontade de Deus? Pedro, tu não entende que eles me prenderem, que eles me açoitarem, que eles me cuspirem, que eles me despirem, que eles me crucificarem, me coroarem com espinho. Tu não entende que esse é o cálice que o Pai me deu para beber, Pedro? Tu vai me querer impedir de fazer a vontade de Deus? Pedro, tu não entendeu nada. Se a vontade de Deus é que eu vá para a cruz, eis-me aqui. Mas é fácil saber a teoria. É fácil dizer eis-me aqui na teoria. Mas Deus não quer só a teoria, Deus quer a prática. Se você sabe o que tem que fazer, diga eis-me aqui todo dia.
Pregue o evangelho no seu trabalho. Pregue o evangelho para os seus amigos. Pregue o evangelho para as pessoas que te odeiam. Trate bem aqueles que te maltratam. Essa é a vontade do Pai. Não espere nada em troca. Espere somente uma coisa, que o nome de Deus seja glorificado. Não espere receber recompensa terrena, não espere recompensa humana, não espere elogios, espere o cumprimento da vontade de Deus, espere o nome de Deus sendo engrandecido. É isso que vai satisfazer o teu coração, é isso que vai te dar força para andar. Pedro tira o foco daquilo que está errado. Por que Pedro será que fez isso? O que os judeus esperavam do Messias na sua primeira vinda? Que ele fosse o libertador militar deles. Talvez na cabeça de Pedro estava assim: rapaz, tá aqui um bocado de soldado. Eu vou dar aqui o pontapé inicial a essa guerra que vai começar, porque o meu Senhor, que é o Senhor de todas as coisas, que vai ser também o Senhor dos exércitos, ele vai continuar, ele vai me acompanhar. E Jesus diz o quê? Pedro, eu não vou beber do cálice que Deus preparou para mim. Se você chega na casa de alguém e alguém se esforçou e preparou um prato para você e lhe oferece, o que se espera que você faça? Que você coma. Que você coma. O cálice, o drink que Deus preparou para Jesus, era o drink da sua ira. Ira essa que deveria cair sobre outra pessoa. Sabe quem é? Eu. Deveria cair sobre outra pessoa. Sabe quem? Você. Nós deveríamos tomar o cálice da ira de Deus. Mas Jesus demonstrou amor ao dizer: deixa que eu tomo no seu lugar. Deixa que eu tomo o cálice da ira de Deus, que deveria ser você que deveria tomar, eu tomo no seu lugar. Irmãos, o Senhor Jesus deve ser o nosso maior exemplo. E nós devemos parar de dar desculpas para não cumprirmos a vontade dele, para não cumprirmos aquilo que é a ordenança dele. Não importa se você é o único que despertou para obedecer a ordem do Senhor. Se é a ordem do Senhor, não se preocupe em quantas pessoas vão te acompanhar na obediência. Apenas cumpra. Quantas pessoas acompanharam Jesus ali naquele momento de obediência? Quantas? Nenhuma. Ele estava obedecendo sozinho. E porque ele estava sozinho, ele disse: eu não vou cumprir? Não. Eu vou cumprir porque essa é a vontade de Deus. Ah, eu não vou evangelizar não, porque nenhum irmão da igreja se dispõe a evangelizar. Ah, não vou me voluntariar não para ir lá organizar as coisas, porque nenhum dos irmãos da igreja faz isso. Ah, não vou me voluntariar não para sustentar algum missionário que esteja passando por dificuldade, porque nenhum irmão da igreja faz isso. Ah, mas eu não vou amar nenhum inimigo não, porque nenhum irmão da igreja faz isso. Tu vai prestar contas a quem? A Deus ou aos irmãos da igreja? Quem é que vai dizer assim, olha, você viveu bem a sua vida? São os irmãos da igreja? Não, é o Deus que te deu vida que vai fazer isso. Então, ainda que você seja o único, no meio de muitos, que esteja fazendo a coisa certa, permaneça. Sabe uma das coisas mais maravilhosas? É que Deus está atento a cada um de nós. Então, se você se esforça e faz uma coisa maravilhosa, que é certa, que é correta, e ninguém aqui vê, sabe quem viu? Deus. Mas existe um problema. Deus quer que você faça a coisa certa com motivação certa. Quando você se entristece por fazer a coisa certa e ninguém vê, isso demonstra o quê? Que você fez com motivação errada. Em vez da glória de Deus, você estava buscando a glória dos homens. Se você só quer fazer algo, se for visto, se você só quer fazer algo, se as pessoas lhe acompanharem, se você só quer fazer algo, se as pessoas baterem palmo para você, sinto muito. Não é a Deus que você está servindo, você está servindo ao seu próprio ego. E Jesus diz lá em Lucas: aquele
que não nega a si mesmo, aquele que não ama a mim mais do que a si mesmo, não é digno de mim. Se a sua vida é uma preocupação constante em ser reconhecido pelos homens, se tudo você faz pensando no elogio dos homens, ou se você não faz pensando no que os homens vão dizer, eu sinto muito, mas você está longe demais de entender qual o propósito da sua vida. Se Deus te mandou evangelizar e você tem vergonha dos homens, você está temendo mais a homens do que a Deus. Se Deus te chama para contribuir com mais eficácia, mas as pessoas vão dizer que você é louco porque está contribuindo muito, você está preocupado mais com o que os homens dizem do que Deus. Se você age com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos do modo como Deus diz, mas isso é considerado pelas pessoas que te cercam um modo quadrado de viver, e você se abala com isso, eu sinto muito, você está amando mais a palavra dos homens, mais a opinião dos homens do que a opinião de Deus. Você está preparado para beber o cálice que Deus preparou para a sua vida? Ou você vai viver uma eterna murmuração por aquilo que Deus está te oferecendo para beber? Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em campos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. As águas que nós bebemos, quem é que bota para a gente beber? O bom pastor. Se a sua vida é só murmuração, saiba, você não está reclamando de si mesmo, você não está reclamando de si mesmo, você não está reclamando dos homens, você está reclamando de Deus. A murmuração é pecado, porque a murmuração é uma desobediência rebelde contra aquilo que Deus quer que você viva. Ah, Deus mandou eu fazer isso, mas não está sendo do jeito que eu queria, então. Ah, a minha casa não está do jeito que eu quero. Ah, meu emprego não está do jeito que eu quero. Ah, meu marido não está do jeito que eu quero. Ah, minha mulher não está do jeito que eu quero. Ah, meu filho não está do jeito que eu quero. Ah, meu pastor não está do jeito que eu quero. Ah, minha igreja não está do jeito que eu quero. Para quem que tu está vivendo? Não é do jeito que você quer. O que você quer pouco importa. Pouco importa. Mas sabe o que o mundo quer dizer para você? É o que mais vale a pena para você, é o que você quer. Siga o seu coração. Siga o seu coração, porque ele é quem manda. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Siga o seu coração e você dará ao inferno. Mas siga a vontade de Deus. E ainda que todos se voltem contra você, ele te receberá nos seus braços, dizendo: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Para de ouvir os outros e começa a escutar a Deus. Para de se preocupar com o que os outros falam e comece a se preocupar com o que Deus fala. Pare de escutar o seu próprio medo e diga: não beberei eu do cálice que o Senhor preparou para mim. A nossa vida aqui passa rápido. E nós temos que lutar todos os dias contra o pecado. E se nós não refletirmos, o pecado já não vai ser mais o inimigo. Não vai ser mais uma batalha contra ele. Vai ser um passeio contra o pecado. Você vai fazer a mesma coisa que Judas fez. Judas, que antes estava junto aos discípulos do Senhor Jesus Cristo, aos pés do Mestre, que recebeu lugar de destaque, foi responsável até mesmo de ficar com a bolsa onde ficavam todos os donativos ali para a manutenção daquele grupo. Agora ele estava onde? Junto com aqueles que se colocaram diante de Cristo para o prenderem e o crucificarem. Se você não está disposto a mortificar seu próprio eu hoje, saiba, você não está disposto a verdadeiramente servir a Cristo. Se aquilo que o mundo te empurrou como sendo qualidade de vida é o que você procura, saiba, aquilo que Deus estabelece como qualidade de vida
é loucura se comparado a isso que você está falando. Louco. Hoje te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? A sua vida, suas metas, os seus planos estão demonstrando a coragem que deveriam ter? Estão demonstrando o poder adequado que deveria ter? Estão demonstrando o amor adequado? Estão demonstrando a obediência adequada? Ou a sua vida nada mais é do que uma simples satisfação da sua própria vontade? Se você, nesse momento, ao escutar a palavra do Senhor, tem percebido que a sua vida tem sido uma farsa, se você tem percebido que tem colocado a energia, a inteligência, a capacidade a serviço de outros que não o Senhor, Deus é rico em misericórdia. Quero que você saiba que Deus é rico em perdão. Clame a Ele por perdão e Ele te oferecerá perdão. Deus te perdoa. Deus quer a sua restauração. Deus quer que você faça a coisa certa. Mesmo que você seja o único a fazer. Deus quer que você obedeça a Ele. Se você percebeu o tamanho do amor de Deus ao entregar a sua própria vida para resgatar aqueles que depositam fé nele, mas ainda não depositou a sua confiança no Senhor Jesus, eu clamo a você, se arrependa hoje. Se arrependa dos seus pecados. Confesse os seus pecados. Diga, Senhor, eu entendo que eu sou pecador. Senhor, eu entendo que eu sou pecadora, que eu não mereço a tua presença, mas o Senhor é capaz de me amar mesmo apesar dos meus pecados. Senhor, eu quero então, portanto, pedir perdão a ti. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa a minha vida que é longe de ti. Senhor, me ajuda na conversão. Me ajuda a abandonar esse caminho que eu tenho trilhado e a seguir o caminho que o Senhor tem preparado para mim. Senhor, a minha vida é para ti. É isso que eu clamo a você que está aqui nessa noite e que talvez não tenha entregado a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não vale a pena ser corajoso para esse mundo e ser covarde para Deus. Não vale a pena. Seja corajoso para o que importa. Seja obediente para quem importa. E você viverá uma vida que, apesar dos desafios, terá um grande e valioso apreço por aquele que te concedeu a vida. Ele te recompensará. Agora, ele não vai te recompensar e ele não tem essa obrigação de te recompensar aqui. Como eu citei, a obediência a Deus nessa terra não nos garante uma vida sem desafios. Então não obedeça a Deus achando que a sua obediência vai fazer com que a sua vida aqui fique sem problemas. Se ao se aproximar de Cristo, você passou a ter muito mais tribulação, sabe o que é que você deve dizer? Obrigado, Senhor. Obrigado porque agora eu sei que mesmo com todas essas tribulações, o Senhor me sustenta e me sustentará por toda a eternidade. Deus é quem diz: nunca te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Talvez você não esteja comendo a comida que você quer, talvez você não esteja vestindo a roupa que você quer, talvez você não esteja no emprego que você quer, talvez você não esteja no relacionamento que você quer, mas saiba que Deus é capaz de suprir todas as suas necessidades, que Deus é capaz de lhe dar contentamento em todas as situações, que Deus é capaz de lhe fazer amá-lo apesar das circunstâncias. Entregue a sua vida ao Senhor. Não confie na sua própria força. Confie no que Deus tem preparado. Deus nos chama para confiar nele e não na nossa própria força, não nos homens. Vamos orar. Senhor, eu quero te pedir, ó Pai, que o nosso coração esteja disposto realmente a te servir, a fazer a tua vontade. Senhor, que os teus planos moldem os nossos planos. Que a nossa vida seja sempre para o teu inteiro agrado. Senhor, não nos permita estarmos murmurando todos os dias. A tua palavra diz que se nós temos o que comer, se nós temos o que vestir, nós devemos estar com isso contentes.
Nos ajuda a sermos corajosos pelas coisas que importam. Nos ajuda a sermos obedientes pelas coisas que importam. Em nome de Jesus. Amém.